Abra sua Bíblia, por gentileza, em Hebreus capítulo 9, é o livro do nosso estudo, é o livro da nossa meditação. Eu vou ler esse texto, capítulo 9, versículos 1 ao 5, para servir como base de algo que eu quero compartilhar com vocês, e daqui a pouquinho nós estaremos celebrando a ceia do Senhor igualmente, em nome de Jesus. Hebreus, quem achou? Capítulo 9, quem achou? Dos versículos 1 ao 5 diz: Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terreno, ou terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas do concerto, e sobre a arca os querubins da glória que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ore comigo. Nos colocamos, Pai, diante do Senhor e de todo o propósito do Senhor para a nossa vida, aqui e agora. Que o nosso culto ao Senhor agrade ao teu coração, e quando nós entregarmos esse culto ao Senhor no templo hoje, que o Senhor ministre a nós qual foi a visão do Senhor acerca de cada um de nós individualmente, mas também como igreja, como o Senhor viu e está vendo o nosso culto ao Senhor. Nós queremos e precisamos do laudo do céu, que o Senhor nos mostra, que o Senhor nos revele. Igualmente que a tua bondade e misericórdia esteja cobrindo cada um de nós, como sempre o Senhor faz. Nós te agradecemos por estar no melhor lugar do mundo neste horário, que é no templo, não apenas nesse, mas agora neste horário, nesse momento, muitos dos nossos irmãos estão reunidos em casas como esta, não com acabamento, outras muito maiores, gigantescas, um número muito maior de pessoas, e também outras um pouco menor do que esta, mas Pai, que em cada lugar onde há um ajuntamento de pessoas que dizem que receberam a salvação em Cristo Jesus, que dali, Senhor Deus, esteja subindo, esteja traspassando, Senhor, qualquer potestade espiritual, esteja chegando diante do trono da tua glória, o louvor e a adoração que a tua igreja te presta, agora neste momento, Pai, e que do trono de Deus venha sobre a vida da igreja uma consciência de tranquilidade, Senhor, de oportunidade, Senhor, de regozijo, mas também, Senhor, de ensinamento acerca do propósito de estarmos nesta terra, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nos desperte para aquilo que é emergente, para aquilo que é necessário ser feito nesse momento, e que cada membro do corpo do Senhor, espalhado em toda esta terra, e aqui nesta casa uma pequena porção, Senhor, minúscula em relação à totalidade que há neste planeta todo habitado, Senhor, mas aqui, ainda que sejamos um número pequeno, Senhor, nós queremos fazer com que esse nosso louvor, essa nossa adoração chegue diante do Senhor, e por isso nós declaramos que viemos aqui por causa do Senhor, viemos aqui por causa do teu nome, viemos aqui para te cultuar, viemos aqui para te adorar e conjuntamente reconhecer que tu reinas sobre a nossa vida. Você pode dizer amém? Graças a Deus. Nós estamos lendo nesse mês de agosto, estudando e pesquisando neste comunicado aos Hebreus, eu poderia dizer assim, nesta carta aos Hebreus, que são pessoas que receberam o testemunho de Jesus Cristo e precisavam conhecer
que nada do que eles tinham recebido era à toa e não tinha importância alguma, mas que agora estava se lhes apresentando um novo concerto, uma nova aliança, e nós estamos num momento muito oportuno para falar sobre isso, porque daqui a pouco nós estaremos celebrando a ceia do Senhor, e a palavra diz que o Senhor Jesus Cristo, na noite em que Ele foi traído, Ele pegou o pão e disse: comam todos, esse é o meu corpo que é partido por vós. E semelhantemente, depois de comer, depois de cear, ele pegou o cálice, e a respeito do que estava dentro do cálice, ele disse: esse é um novo testamento no meu sangue, bebei deles todos, diz o Senhor. E ele profere, ele proclama que é o sangue da nova aliança, é um novo testamento colocado diante do povo, para que eles pudessem viver. E esse era o desafio dos nossos irmãos, que agora recebem a Cristo, e é o objetivo dessa carta aos Hebreus, esclarecer isso, mostrar isso para eles, que eles não repugnassem, que eles não relevassem como nada tudo que eles haviam recebido dos seus pais, o testemunho no deserto, a lei no Sinai, e tudo aquilo que era ordenança do Senhor para holocaustos, para sacrifícios, para ofertas, para entrega, todo culto realizado no tabernáculo, no templo, não era para relevar como nada, mas como diz a Escritura, sombra dos bens futuros, para que eles pudessem, olhando, vivenciar algo novo que Deus estava trazendo. Eles estavam muito apegados àquilo, e eles tinham muitas dificuldades para conseguir enxergar aquilo. Por isso, essa carta aos Hebreus é liberada a eles. E eu quero ver com você aqui, se você puder ficar de novo com a sua Bíblia aberta, nessa carta aos Hebreus, no capítulo 9, porque o que vem na sequência, ou que vem sequenciando, justamente como eu falei a vocês, são coisas que estavam muito entranhadas neles, a lei que estava muito sedimentada no coração deles, e eles precisavam abrir o coração e buscar entender, ou deixar que o Espírito Santo lhes fizesse entender. Existem muitas coisas em mim e em você que a gente não vai conseguir compreender, porque as coisas de Deus, as coisas espirituais, elas não são discernidas pelo homem natural. O homem natural, Paulo escreve, não consegue compreender as coisas do Espírito de Deus, porque as coisas do Espírito de Deus se discernem espiritualmente. Então, no raciocínio, no secular das letras e de um estudo simples de alguma coisa, não vai trazer a compreensão disso, porque a verdadeira compreensão das coisas de Deus são aquelas que são assentadas no nosso coração, no nosso interior, como a Bíblia diz, no nosso homem interior. E aqui, se você observar os versículos anteriores, o Senhor está dizendo: porque serei misericordioso para com suas iniquidades, de seus pecados, suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo: novo concerto envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e envelhece, perto está de acabar. Então eles tinham muitas dificuldades por conta dos sacrifícios anuais e por conta de cada ato que eles não conseguiriam se desapegar. Nós vemos durante alguns domingos aqui, eu ministrei a vocês, a nós, a palavra sobre a unção do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, e que ele no Antigo Testamento era dado por medida, e Jesus Cristo é a primeira pessoa que recebe o Espírito Santo não por medida, mas ele inunda o seu ser, ele enche todo o seu ser, e a gente vê no Antigo Testamento, ou no Primeiro Testamento, pessoas sendo movidas pelo Espírito de Deus. Elas eram movidas pelo Espírito de Deus para fazer coisas, mas elas tinham muita dificuldade de ser transformadas por aquele Espírito, como um dos clássicos exemplos da Bíblia, que é Sansão, que um homem criado, nascido sobre uma promessa, gerado debaixo de uma promessa, e veio à luz por uma promessa, e ele, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor o possuía fortemente, poderosamente, que ele faria proezas que até lendo,
Se não for pelo Espírito, a gente tem dificuldade de compreender, de acreditar, só pelo Espírito, só por crer que a Bíblia é verdadeira. Mas interessante que, apesar do fato dele ser movido pelo Espírito, dele saber que ele não podia arrancar um enorme portão de uma cidade, carregar no ombro e subir uma colina e levar para longe, que ele jamais conseguiria lutar com 1000 homens de uma vez e vencê-los, nunca entrou na mente de Sansão. Ele nunca teve a compreensão do poder que agia nele, a razão de agir. Tanto que quando ele está sendo massacrado pelo pecado, destruído pelo pecado, ele diz: eu vou sair mais uma vez, e como todas as vezes até hoje, eu vou me levantar e vou vencer meus inimigos e ninguém vai me deter. Ele então ali tem uma das suas grandes derrotas, porque ele se vê sem força. E a Bíblia diz que tudo que dantes foi escrito, para o nosso proveito foi escrito, para que pela paciência das Escrituras tenhamos esperança. Então, tudo que foi escrito, tudo que nós vemos na Bíblia, elas não estão aqui à toa, elas estão aqui para o nosso ensino, para que a gente compreenda, para que a gente entenda, dentro desse exemplo bíblico que eu estou dando, desse personagem bíblico, que nós podemos fazer proezas em nome do Senhor, e que podemos entender que só faríamos aquilo Deus sendo conosco e nos dando poder e força para fazer. Mas se a gente vencer tudo isso, e como Davi venceu um urso, venceu um leão, mas não venceu a si próprio, não venceu o gigante que estava dentro dele, como Sansão venceu 1000 homens, como Sansão pega os portões enormes, com toneladas de peso, os portões de Gaza, e os arrebata daquilo que os fixava no reboco do muro, e arranca tudo aquilo ali. Mas Sansão nunca conseguiu arrancar de dentro dele o pecado, porque ele namorou o pecado, porque ele curtiu o pecado, e mesmo sob a alegação dos seus pais, sob aviso dos seus pais, ele nunca permitiu que aquele poder que operava nele para fazer proezas mudasse o seu coração. Eu preciso, como você também, buscar, antes de fazer qualquer coisa, buscar fazer com que o nosso coração seja governado pelo Espírito do Senhor. E a gente encontra fartamente nas Escrituras. E nesse tempo aqui da lei, eles ofereciam dádivas, coisas para que o pecado deles fosse coberto. Mas o que aprendemos na lei do antigo concerto é que o pecado era apenas coberto, era como pegasse um pano e cobrisse isso aqui. Ninguém está vendo, ele está coberto, mas ele estava ali. O pecado estava ali, a transgressão estava ali. E o que a pessoa fazia era oferecer anualmente, nas suas festas e celebrações, uma dádiva que pudesse ser imolada, derramado sangue aspergido sobre o altar, e ali então, segundo a lei, ele pagaria o seu pecado, que ele continuaria fazendo, pecando, para depois no próximo ano oferecer outro, e assim sucessivamente. Aquela era uma lei cerimonial que cobria o pecado, mas não arrancava o pecado. Interessante que quando João Batista vai falar para as pessoas acerca de Jesus que estava ali, ele já tinha falado para elas, para aquelas pessoas, e ele aponta e diz: eis aí o Cordeiro de Deus, não que cobre o pecado do mundo, mas que tira. E eu quero então confessar uma coisa para vocês. Vocês estão olhando para uma pessoa que precisa melhorar muito, mas eu confesso uma coisa para vocês: tenho sentido tanta dificuldade em me utilizando da palavra de Deus, e agora eu abro o meu coração muito para vocês, de fazer entender que Jesus Cristo não morreu na cruz para que a gente continuasse com um rótulo na nossa testa de pecadores. E às vezes eu fico pensando, porque já falei tanto disso, está na Escritura, está na Bíblia. Você não lê uma epístola,
de Paulo ou de qualquer outro escrevendo aos pecadores que estão em tal região. Você não lê uma, mas você lê aos santos de Deus, aos chamados, aos escolhidos. Está falando de gente que compreendeu que precisava se desapegar do pecado, de gente que não transigia mais com o pecado, era intransigente em relação ao pecado. Então a Bíblia diz que se alguém tem o Espírito de Deus, é dele, e essa pessoa não vive no pecado. E o que a Bíblia está tentando nos dizer é que uma pessoa só pode ser classificada como pecador se viver no pecado. E quando eu trago esse rótulo para mim, não, eu sou pecador, então eu estou dizendo que o pecado está em mim. Mas como que o pecado pode estar em mim e em você, se nós declaramos a santidade de Deus na nossa vida? Me parece que a gente está dizendo duas coisas que são opostas ao mesmo tempo. E se é verdade que as palavras nossas têm poder, nossas palavras têm poder, igreja? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado: a sua palavra tem poder no mundo espiritual? Pergunta aí, pergunta aí. Dizem que tem, e a gente sabe que tem. Agora, se a sua palavra tem poder, como é que você pode continuar se autodominando pecador? Peca, 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 peca. Se Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que não cobre o pecado da sua vida, mas que tira o pecado de você, então como que Ele é o teu Senhor, é o teu Salvador, se você continua dizendo ao seu respeito que você é um pecador? Então você está usando a sua palavra para dizer que você não está vivendo a santidade de Deus. Quem pode entender isso? Por favor, é preciso que a gente comece a entender isso. Eu não estou dizendo que não há fragilidade em nós. Eu não estou dizendo que não haja coisa em você que precisa ser revista, repensada, vencida. Mas eu estou dizendo, então eu não poderia usar a Bíblia que diz que nós somos tirados das trevas e transportados para o reino da luz de Deus. Eu não poderia aceitar isso então. Se nós continuamos debaixo da condenação do pecado, Paulo se esforça em dizer aos romanos: vamos permanecer debaixo da injúria, da maledicência, do pecado, para que a graça abunde. Ele diz: de maneira nenhuma, porque ele acabara de dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E ele diz: para que superabunde a graça de Deus, eu vou permanecer no pecado? Ele diz: de maneira alguma. Se o pecado foi volumoso na vida de alguém, a graça veio para retirar esse volume de carga de pecado e trazer a santidade de Deus. De outra forma, como que eu poderia dizer o que Hebreus diz: seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor? Então, se sem santificação ninguém vai ver o Senhor, nós somos um bando de inúteis aqui. Nós estamos aqui dizendo que nós vamos ver o Senhor, que vamos ser arrebatados, que vamos morar no céu, que vamos estar diante do Senhor, e a gente ao mesmo tempo diz: eu sou pecador. Não, você não é pecador, a não ser que você esteja aqui agora, a sua semana é um lamaçal de pecado, aí você precisa tomar uma decisão na sua vida. Culto de domingo não lava o pecado da semana toda, não. Para voltar a pecar, e nós estaríamos pior do que o tempo da lei, que pelo menos lá era uma vez por ano. Agora toda semana ninguém merece, nem Deus. Você concorda comigo? Eu e você fomos chamados para viver a santidade de Deus, para viver a pureza de Deus, a pureza dos nossos atos. Se você ler a carta apostólica, ela vai dizer que o Senhor é contra a maledicência, não só de falar, mas de viver e de pensar. O que a Bíblia está sugerindo, que quando o Espírito Santo reina em nós, a gente volta sim à inocência em relação ao pecado, porque a gente volta a receber a pureza de Deus no nosso coração. Depois do homem e a mulher pecar, eles viram que
que agora eles estavam conhecendo outro lado que eles nunca conheciam, que conheciam somente a santidade e a pureza. Por isso o relacionamento com Deus era tão chegado, mas depois do pecado que eles conheceram o pecado. E me permite dizer o que o Espírito Santo e a palavra em nós está nos chamando é a desconhecer o pecado. Que o pecado não abunde em nós, que ele seja algo que já esteja sendo exterminado. Por quê? Porque o sangue de Cristo está nos lavando, estamos sendo purificados pela palavra. Então não é possível que eu não melhore, não é possível que você não melhore, a gente precisa melhorar nisso. E o capítulo 9 diz: ora, também o primeiro concerto, a primeira aliança, tinha ordenanças de culto divino, coisas que deveriam fazer, ordenanças, coisas que eles deveriam fazer, coisa que eles não poderiam esquecer. A nova aliança traz para nós também ordenanças, ordens expressas do Senhor. Exemplo, hoje nós vamos participar de uma delas, de uma de tantas. Dizem que só tem duas, o batismo e a celebração da ceia do Senhor. Não, tem muitas ordenanças, mas essas são as duas principais, porque através do batismo em águas nós estamos declarando a fé no Senhor, confessamos com a boca, cremos com o coração e temos atitudes públicas de uma nova vida no Senhor, semelhante àquilo que se fazia como pacto da aliança abraâmica com Deus e ele com o povo, que se circuncidava o varão. O batismo é um sinal de circuncidar o nosso coração, de mudar o nosso coração. E a celebração da ceia é vivermos a Páscoa do Senhor libertadora, como nós vamos daqui a pouco declarar. Fomos libertos pelo Cordeiro de Deus que tirou o nosso pecado. Agora, como que nós vamos participar daquilo ali, se quando a gente lê 1 Coríntios, está dizendo que a gente tem que entender o que aquilo significa, porque senão nós vamos participar para a nossa própria condenação. E quando a gente lê 1 Coríntios, ele fala com detalhe de coisas que não podem estar presentes em nossa vida. Então, como que eu vou pensar que através de algo que eu tomo, que está dentro de um cálicezinho, vai me santificar? Se a palavra de Deus não entrou em mim, se tudo que Jesus Cristo fez, eu relevo como natural demais e pequeno demais para mudar a minha vida, como que eu vou tomar aquilo ali e dizer que aquilo ali é símbolo de algo que mudou a minha vida? Então nós seríamos um bando de mentirosos. Você seria um grande hipócrita, mas porque você não é, porque você compreendeu que o seu pecado foi tirado. A palavra diz que até a raiz de amargura contamina um monte de pessoas, então o pecado não pode estar enraizado no nosso coração, ele tem que ter sido arrancado pela raiz, para a gente viver em novidade de vida. Não precisamos lembrar de preceitos e versículos aqui. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então como é que, se a coisa velha que marcava a minha vida espiritualmente falando era o pecado, e aí a gente lê na Bíblia que o pecado tão de perto nos rodeia. O escritor aos Hebreus está dizendo: o pecado tão de perto vos rodeia. Tudo bem, pode continuar rodeando à vontade, mas nunca vai entrar em nós. Se o pecado tão de perto nos rodeia, significa que ele não está em você. E se ele não está em você, você não pode aceitar o rótulo: eu sou um pecador. Não, eu sou santo de Deus, estou fugindo do pecado, bem distante dele, eu estou muito próximo de Deus. É isso que nós vamos proclamar hoje quando pegarmos o cálice para tomarmos. O sangue de Cristo me limpou de todo o pecado. Jesus sabe que você não é perfeito, você também não é perfeita, minha irmã. Isso não é alegação para se esconder atrás da frase e admitir pecado na vida. Não, não, não e não, em nome de Jesus. E
Ele diz no capítulo 9, ora, também o primeiro concerto tinha ordenanças de culto divino e tinha um santuário terrestre. Porque um tabernáculo estava preparado. O primeiro em que havia, então aqui ele não pega a lição do Antigo Testamento e do tabernáculo como um tabernáculo, mas ele pega um tabernáculo unido ao outro. E aqui a visão que o escritor aos Hebreus nos dá é que havia o primeiro tabernáculo e o segundo, e que o segundo tinha divisão, e ali estava o véu que proibia qualquer pessoa de entrar. Ele diz o primeiro em que o primeiro estava preparado e havia um candeeiro, talvez a menorá, como muitas pessoas gostam de dizer, com 7 pontas, e a mesa que continha os pães da proposição, com os seus pães, e tinha também o incensário que fumaçava no seu horário durante o dia, porque simbolizava a oração que deveria ser colocada diante do Senhor. Então, na lei do Antigo Testamento, o povo trazia suas ofertas ao sacerdote. O sacerdote pegava as ofertas e oferecia no altar do holocausto diante do Senhor. O profeta era aquele que ouvia Deus e falava ao povo o que Deus queria que ele falasse. Mas o sacerdote, nessa lição aqui do antigo concerto, da antiga aliança, é aquele que recepcionava o povo, é aquele que recebia os seus sacrifícios para colocar diante de Deus. Por isso que no átrio onde eles podiam se chegar tinha o altar do sacrifício e a pia de bronze onde se lavava as ofertas trazidas. E a Bíblia então diz que, porém, depois do segundo véu, estava o tabernáculo que se chama Santo dos Santos, ou em algumas traduções, em alguns outros momentos, lugar santíssimo. E ali, no lugar santíssimo, havia o incensário de ouro e a arca do concerto, que era relevada como uma estima muito alta pelo povo de Israel, porque era a arca da aliança com Deus. A Bíblia fala de arca da aliança de Deus, mas era a arca da aliança do povo com Deus. E aqui o escritor aos Hebreus fala de uma maneira muito pontual, que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto coberta de ouro em todo ao redor, e em que estava, ou dentro dela estava, um vaso de ouro que continha o maná. Esse vaso de ouro que continha o maná foi uma ordenança do Senhor, que devia colocar diante do testemunho em estatuto perpétuo diante do povo, para que eles pudessem reconhecer o que eu já vou lhe dizer. Então tinha o pote com o maná que caiu lá no deserto, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas do concerto, duas tábuas do concerto, onde continham os 10 mandamentos. Elas estavam perpetuamente dentro da arca, e eram 3 elementos que serviam de testemunho diante do Senhor. Esse primeiro pote de ouro, que o livro de Êxodo diz que eles deveriam colocar dentro da arca, me chama a atenção, porque o maná que caía no primeiro dia até o 6º, e eles deveriam colher uma porção para cada dia, e que se colhessem uma porção demasiada para tentar guardar para o outro dia, alguns deles tentaram fazer isso, no outro dia pela manhã estava apodrecido, cheio de bicho, porque era um descumprimento da palavra de Deus. A mesma palavra de Deus dizia que do 6º para o 7º dia, o maná não cairia no 7º dia pela manhã. Então eles deveriam colher 2 porções para comer para um dia
e para comer no 7º dia. Interessante que o maná, em obediência ao Senhor, que colhiam no 6º dia para servir para o 7º também, não apodrecia. Não tinha refrigerador, não tinha freezer, mas não apodrecia. Quando eu leio que, de uma forma milenar, havia um pote de ouro com o maná que eles haviam colhido no deserto, estava dentro da Arca da Aliança, como que poderia conservar tanto tempo? Como que poderia não apodrecer? Como que poderia estar ali íntegro, inteiro, sem se degenerar, sem perder a sua substância? Sabe por quê? Porque era um cumprimento da palavra de Deus, era um cumprimento do Senhor. Você já leu no livro de Atos dos Apóstolos que quando nós cremos em Deus e recebemos o batismo, a nossa vida é refrigerada por Deus, é conservada por Deus. Vem os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Aleluia. Isso é uma figura para mim e para você, que quando nós guardamos dentro de nós alguns testemunhos divinos, eles vão fazer com que a nossa vida permaneça conservada, preservada pelo Senhor. Pode acontecer vendavais ao seu derredor, podem até mexer com você, mas você vai ficar firme, porque você está guardando preceitos de Deus dentro de você. Eles vão fazer, eles não apenas não vão apodrecer, mas eles vão fazer com que a sua vida também não apodreça. Você pode dar glória ao nome do Senhor, porque o poder de Deus vai conservar você. E quando nós lemos acerca desse maná, nós falamos do alimento que Deus traz para o seu povo, que Ele nunca deixa faltar. Mas só que na lição daquele testamento primeiro, lá daquela peregrinação do deserto, nós vemos uma coisa muito ruim. Quando o maná caiu, era para eles algo assim tão inusitado, tão prazeroso, porque matava a fome deles. Aquela semente avermelhada como de coentro, que eles poderiam cozer e fazer o que eles quisessem fazer, se alimentar da família, cozinhar. Aquilo foi muito extraordinário. Mas com o passar do tempo, e por causa da obstinação do coração do povo, a Bíblia diz que eles tinham aquele maná como algo repugnante, porque era sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. E o que o Senhor continua falando ao seu povo e pedindo ao seu povo é a mesma coisa. Santidade convém ao povo de Deus, pureza convém ao povo de Deus. E eles chamaram aquele maná de esse maná tão vil, tornaram-o vil, amaldiçoaram o maná. Esse maná que cessou de cair todo dia pela manhã, quando eles entraram na terra da promessa e comeram os primeiros frutos da terra. A Bíblia diz que o maná parou, cessou, porque era para alimentá-los no deserto, onde eles não tinham tempo de plantar e não podiam esperar para colher. Eu quero dizer que isso está em figura diante de Deus para a minha vida e para a sua vida, que Deus continua nos alimentando daquilo que é substancial para a nossa vida. E se há algum tipo de sequiosidade no seu coração, receba esta palavra que eu estou compartilhando com você. O Senhor é plenamente poderoso e glorioso e substancial para fazer com que você se sinta alimentado, plenamente alimentado, sem que você tenha necessidade de qualquer outra coisa a não ser aquilo que está vindo da mão de Deus para a sua vida. Você pode receber esta palavra. Isso estava ali dentro da arca como testemunho perpétuo. Eu peço perdão a vocês de ser sucintos, porque eu não pretendia falar sobre isso, não pretendia mesmo. Eu vou encerrar com aquilo que eu pretendia falar. E a Bíblia então diz, mas quando eu li isso aqui, essa expressão, esse versículo 4 sempre me chamou bastante atenção. E como ele fazia parte do que eu queria dizer, eu estou preso a ele aqui, deve ser por conta do propósito de Deus para a minha vida, ou para a sua, ou para todos nós aqui. Você pode dizer amém? E o segundo elemento que havia era a vara de Arão que tinha florescido.
Arão, o irmão de Moisés, que estava lá no Egito e que recebeu a palavra de Deus, que Moisés seria o libertador, e que recebeu a promessa do Senhor de que ele seria o sacerdote diante do povo, que falhou gravemente na primeira exposição do concerto. Moisés está no monte, e se você quiser depois ver o capítulo 12 e 13 de Hebreus, saboreá-lo ainda hoje, você vai ver o monte que fumegava e vai ver o que está fumegando hoje no meio da igreja. Na verdade, o monte fumegava, e fumegar não é uma boa expressão, porque fumegar é efeito de algo que já foi queimado, está só a fumaça fumegando, algo já foi consumido. E aí eu volto atrás naquilo que eu disse, porque hoje o Espírito Santo não fumega em nossa vida, ele está aceso, só que queima, o fogo está aceso enquanto há oferta diante do altar. Enquanto a oferta na nossa vida, o fogo está aceso. Mas quando a gente para de alimentar este fogo da presença de Deus, sem colocar ofertas diante de Deus, que é a nossa devoção, começa a fumegar na nossa vida, começa a ver só a fumaça daquilo que um dia era fogo. E é por isso que há uma expressão nos evangelhos voltada para Cristo, que Ele não destruirá a cana queimada, nem apagará o pavio que fumega. Ou seja, aquele pavio que um dia havia fogo nele, está fumegando, o Senhor vem e lança de novo o azeite, para de novo incendiar o nosso ser, para sair dali fogo, para glorificar o nome do Senhor. O que é isso? O poder do Espírito Santo que está à disposição da igreja. Você pode dar glória a Deus a esta realidade para todos nós. Então você não precisa andar fumegando no seu relacionamento com o Senhor. Você pode estar incendiado de prazer, de alegria, de determinação em celebrar o Senhor com muita alegria na sua vida. É uma oportunidade que Deus está dando para mim, dando para você, para nos revermos. Há sinais de fogo no nosso altar, ou apenas está fumegando como sinal que algum dia houvera um foguinho ali? Não, em nome de Jesus. Se tem fumaça aí, não é o ditado que diz onde há fumaça, há fogo. A gente poderia dizer onde há fumaça, já houve fogo. Mas o Senhor está a fim de acender de novo essa chama dentro daquele coração que está só fumegando. Você não precisa dizer amém para você, mas podemos dizer amém a esta verdade que Deus quer fazer na vida da igreja. Amém? Glória a Deus. E o que acontece? Está de uma forma muito clara em Números 17. O que está havendo? Moisés levanta Arão e diz que ele seria essa pessoa diante de Deus em relação ao povo. E ele tem uma vara, como Moisés tinha uma vara. Os patriarcas carregavam azeite, vinho, vinagre, e cada um tinha um bordão, o antigo chamado bordão, uma vara. O Arão também tinha. Não sei se vocês se lembram, mas que o Senhor perguntou: "Ô Moisés, o que você tem na sua mão?" Ele disse: "Uma vara, um bordão." E Deus disse: "E o que você pretende fazer? Por que você está segurando essa vara? Está com ela à toa? Ergue a tua mão, estende a vara, e o mar se abrirá." E era símbolo de autoridade. E o povo começou a dizer: "Por que só Arão pode estar diante do Senhor e nós não?" E começou a haver uma murmuração contra Moisés e contra Arão. E quando há uma murmuração contra pessoas que são levantadas por Deus, e eu não estou dizendo isso como ameaça, mas só para lembrar-nos que quando a gente sabe que alguém foi levantado por Deus e há uma murmuração de dúvida, isso claro que não vem de encontro àquela pessoa, mas de encontro àquilo que Deus determinou. E aí Moisés falou com Deus, e Deus falou com Moisés. Moisés é tão simples. As coisas para Deus são sempre tão simples, mas para nós não é.
tem coisas para nós tão simples para Deus que é tão difícil para a gente. Sim ou não? É verdade ou não é? Só o segredo não é tentar resolver por nossa intuição, nem por nossa experiência. No que diz respeito a coisas de Deus, não se resolve por experiência, se resolve diante do altar de Deus e por meio da oração. Não é no automático. E Moisés pergunta para Deus: agora o que é que eu faço? Eu não sei o que fazer. Deus fala: é simples demais, Moisés. Não são 12 tribos? Então, pega o principal chefe dos pais das tribos e pega uma vara representativa de cada tribo e coloca na tenda da consagração, do testemunho. Coloca na tenda onde eu me manifesto a você, onde eu lhe dou orientação. E a Bíblia diz que nessa tenda o Josué estava sempre ali. E a Bíblia então diz: pega, e pegaram 12 varas e anotaram o nome de cada pessoa, de cada tribo, e colocaram diante do Senhor e fecharam a cortina da tenda até o outro dia, após orarem e dizerem que estavam colocando diante do Senhor. E no outro dia, quando vão pegar as 12 varas, todas estavam como foram colocadas, só uma estava diferente. A vara de Arão, ela floresceu, ela criou renovos, brotos, e deu fruto, deu amêndoas, porque Deus disse: coloque as varas diante de mim, e aquela que for daquele que eu levantei, vai florescer a vara dele, daquela pessoa. E quando pegaram a vara, não estava somente com flores, mas ela tinha rebentos, sem estar ligado na terra, sem ter raiz, e tinha amêndoas, o fruto, sem estar ligado, sem ter raiz, sem ter sido plantado na terra. Por quê? Porque Deus, quando quer fazer o que Ele pretende fazer, Ele não precisa do método humano que Ele mesmo determinou para tudo acontecer. Ele é o Deus que confunde a ciência exata. Só lembrando a você de 5 pãezinhos e 2 peixinhos para alimentar mais de 5.000 homens. Por quê? Porque na matemática de Deus, 5 pães e 2 peixinhos são muito para alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Ainda tem que juntar 12 cestos cheios. Então Deus não precisa de terra para fazer a vara florescer naquele a quem Ele deu autoridade. Deus não precisa de método humano para que você se levante com a autoridade que Deus te deu e a proclame dentro da sua casa, proclame dentro do seu trabalho, mas proclame dentro de você, para você. Os métodos de Deus são extraordinários para gerar coisas igualmente extraordinárias, para confundir a razoabilidade humana, porque nós estamos lidando com Deus que fez tudo e do nada trouxe tudo à existência, e pelas palavras do seu poder tudo veio a existir. Deus nunca precisou de coisa alguma para fazer outra coisa, mas Ele se utiliza de coisas como parábolas para nos ensinar coisas que são fundamentais para a nossa vida. Essa vara estava lá, dentro da arca da aliança. Por quê? Porque foi mandado que se guardasse lá. Quando você ler em casa Números 17, você vai ver que Deus disse: mete na arca da aliança, e que lá esteja perpetuamente. O que Deus queria dizer com isso? Que Ele faz florescer a pessoa que Ele chamou e que dotou de dons e deu autoridade. Ele faz florescer
aquilo que Ele fez chegar à vida daquela pessoa. E se há algo que Deus fez florescer igualmente em todos nós, é o poder de acreditar no extraordinário dEle na nossa vida. Enquanto eu falo a você, creia, o Senhor faz florescer a sua fé, Ele faz brotar coisas extraordinárias, porque este dom vem dEle para a sua vida e é repartido à igreja, para que a gente viva uma vida vitoriosa e que a gente se dobre diante do altar dEle, e como nosso sumo sacerdote que é Cristo, e ofereçamos não dádivas, coisas que estão fora de nós, mas coisas que estão dentro de nós, que se nos ofereça diante dEle em louvor e adoração. O nome dEle, você está aí? Que floresça algo na sua vida, que venha arrebentos nisso que Deus está florescendo, e que frutifique para glorificar o nome dEle. Você pode dizer glória a Deus? Então estava ali, segundo Hebreus 9:4, o maná dentro de um pote de ouro, a vara de Arão que havia florescido, e as tábuas do concerto, a palavra de Deus, o decálogo, a lei do Senhor, que o Senhor Jesus cumpriu por mim e por você. Eu vou repetir, você precisa entender isso. A palavra foi cumprida por Jesus, por mim e por você. Quando você lê a Bíblia, as cartas apostólicas, você vai ver que nenhuma pessoa conseguiu cumprir toda a lei. E a lei dizia, se você cumprir tudo, errar num ponto, você se torna culpado de tudo. Não adiantou nada. E quando Jesus Cristo veio pregando que Ele era o verbo vivo, a palavra viva, chamaram Ele de herege, de um monte de outras coisas, que tinha demônio. Ah, você é contra a lei de Moisés? Ele disse, não sou não. Eu não vim abirrogá-la, eu não vim torná-la inútil, eu não vim dizer que ela não tem valor, mas eu vim cumprir por quem não consegue cumprir. E Jesus estava dizendo que toda aquela geração, até aquele dia, nunca, jamais conseguira cumprir completamente a lei de Deus. E a lei em si, se você está lendo Hebreus, ela não traz solução para o pecado. A primeira aliança, a lei, mostrava o pecado, apontava o pecado. Paulo, ele escreve dizendo, não em Hebreus, mas ele diz que conheceu o pecado pela lei, porque ele já estava pecando, mas não sabia que estava. E a lei veio para dizer, você está em pecado. Então a lei é maligna, por isso não, ela é totalmente divina, porque ela veio para mostrar aquilo que estava em oculto. Só que na lei havia um problema, ela não apontava a solução, ela só apontava o pecado. E aí vem Jesus, o nosso sumo sacerdote, não como aqueles outros, conforme Hebreus diz, que oferecia dádivas para cobrir o pecado do povo, que o povo mesmo trazia. Ou seja, tudo que o povo pecador trazia para resolver seu problema, já tinha origem contaminada. E a lei dizia, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas como haver remissão de pecados, se todos estavam contaminados pelo pecado? E é aí que a gente lê Isaías escrevendo, principalmente no capítulo 53, que ele, como um cordeiro imaculado, incontaminado, foi entregue por nós. Porque para esse sacrifício, para o sumo sacerdote entrar e colocar no lugar santíssimo diante do Senhor essa oferta, não podia ser de ovelha contaminada, não podia ter mancha no seu pelo, na sua pele, tinha que ser pura, limpa, para que se oferecesse. Por isso que João Batista disse, Jesus, esse que eu mostro para vocês, ele é o Cordeiro de Deus, limpo, sem mancha. Ele sim pode remir o pecado de todo o seu povo. Então ele não pega e oferece algo como sumo sacerdote para cobrir o pecado do povo, mas ele se oferece ao sacrifício, porque só ele poderia, o Deus se humanizando,
e na forma de homem vencer o pecado na carne, segundo a Bíblia diz. Então aquele que não conheceu o pecado, diz as Escrituras, se fez pecado por nós, para que pudéssemos ser libertos da lei do pecado. É por isso que em Romanos 8, de uma forma muito patente, e que você já conhece, eu vou relembrar, diz: agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Eu vou dizer de novo: a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Eu estou livre para viver uma vida de santidade diante do Senhor, porque Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado por nós. E aí Paulo diz aos Coríntios: façam festas, mas não com o fermento velho da malícia, da maledicência, do pecado, mas com os asmos da sinceridade e da verdade, porque Ele puro foi sacrificado por nós. Então o Senhor Jesus puro foi sacrificado por nós para que pudéssemos viver a sua pureza. Então, se eu aceito o rótulo de pecador, eu estou dizendo: nada adiantou para a minha vida o que Jesus fez. Se Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e eu chamo o título de pecador, eu estou dizendo: Ele não tirou o meu pecado, eu continuo debaixo da mesma lei de pecado. Então estou debaixo da condenação e Ele não é o meu libertador. Você pode entender isso? O que tem que haver na nossa vida é uma revolução. Eu me oponho ao pecado. Eu não estou querendo dizer com isso que a gente não dê bobeirinhas por aí, mas que o Senhor não quer que a gente dê bobeirinhas por aí. Ele quer que a gente seja perfeito nele, porque você não consegue ser perfeito sozinho. Você, para ser perfeito, tem que ser perfeito nele. Você pode entender isso? Eu concluo aqui por conta do horário, porque hoje nós vamos terminar num bom horário. Por gentileza, fique de pé. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser. Não é para você cantar por cantar. Se você não quiser que isso aconteça na sua vida, fique com a boca fechada e não cante nada. Mas se você vai cantar, você não está cantando para ninguém aqui, você está falando para Deus. Deus, há coisas dentro de mim que precisam ser movidas. Oh, diga para Ele. Porque tudo que há dentro de mim que não te agrada necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, renova-me, Senhor Jesus. Oh, põe em mim, porque tudo que há, porque tudo que há dentro que não te agrada necessita ser mudado, Senhor. Porque
declara: por você necessita. Ele disse aos discípulos: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Irmão, irmã, a gente não tem o hábito de fazer isso aqui, mas hoje nós vamos fazer. Você está aqui, você serve ao Senhor, você está lutando contra todo tipo de iniquidade e malignidade, mas você que ainda tem uma luta muito grave contra especificamente uma coisa, está vencendo, mas quer vencer ainda mais poderosamente, você quer colocar isso diante de Deus. Você poderia colocar aí no seu lugar, como está fazendo esse tempo todo, e talvez o convite que eu vá fazer iniba algumas pessoas de se moverem, porque quando a gente fala sobre esse assunto, é tendencioso levar por um lado grotesco de pecado. Uma vez uma irmã veio me pedir atendimento e ela disse para mim: pastor, eu peço que você ore por mim, porque eu tenho pensado mal de uma pessoa. Eu falei: o que? Eu não entendi. Você brigou com essa pessoa? Você falou mal dessa pessoa? Eu falei: não, eu só vi a pessoa, um irmão na igreja, e eu pensei mal dele. Eu falei: essa pessoa deve estar fazendo alguma coisa errada, eu quero pedir perdão a Deus, porque isso não está certo, eu não posso julgar meu irmão, eu quero me consertar, eu não posso ficar pensando isso das pessoas. E eu fiquei extasiado por algum momento. Eu falei: meu Deus, ainda existem pessoas de coração puro. Eu quero convidar você a sair do seu lugar. Talvez você não tenha coragem, mas não é um problema meu, agora é só seu. Se você está lutando contra algo, e você já está caminhando em vitória, mas está encontrando de algumas dificuldades, você sabe que isso não é para estar presente na sua mente. Eu não estou dizendo que você está praticando nada, eu estou tentando te ajudar, que está na sua mente, e você quer vencer isso, você quer andar em santidade diante de Deus, porque você vai participar de algo que é consagrado ao Senhor, então se torna consagrado para um uso específico, e você sabe que não pode tocar no elemento da ceia com coisas que precisam ser resolvidas dentro de você, que só você pode julgar. Eu gostaria de convidar você aqui à frente para orar com você. Tem aqui algum irmão, alguma irmã? Olha, pastor, eu quero me colocar diante de Deus, eu estou lutando contra algo, não está sendo fácil não, eu tenho compreensão do que eu preciso fazer, mas eu estou encontrando fraqueza em mim para vencer isso. Eu vou vencer, eu quero vencer, eu sei da vontade de Deus, eu vou vencer, mas eu quero andar em verdade diante de Deus, como o cântico da harpa diz: quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Pela fé
que uma vez me foi dada para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. A segunda estrofe diz: de Deus quero vestir a armadura, para lutar com coragem e valor. Por quê? Pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. A terceira estrofe diz: em Jesus eu farei mil proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza. Pra quê? Pra lutar e pra ser vencedor. Levante a sua mão comigo e diga: quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu não estou dizendo para você que o simples ato de vir vai fazer com que você resolva, mas a orientação é que você se desloque do seu lugar e se apresente para receber a oração. E eu libero a palavra para você, que o Espírito de Deus vai se mover tão poderosamente na sua vida, que aquilo que era impossível à carne, pelo Espírito, se tornará totalmente possível. Em nome de Jesus. Mas alguém vai vir, ainda que não tenha alguém aqui para orar por você imediatamente, você pode ir se achegando, em nome de Jesus. Pode vir se achegando, em nome de Jesus. Eu quero convidar a igreja para celebrarmos juntos esse momento, nos envolvermos com esse momento. Porque se para você não é uma batalha espiritual, para quem está aqui à frente é. E se nós somos corpo, você tem que se importar com esses membros que estão aqui à frente. E não relevá-los como alguém que nem deveria estar. Quem deveria estar é você, que entende que precisa e recebeu a palavra, para que dentro de você tenha os testemunhos de Deus, para que você vença, em nome de Jesus. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Eu sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver o mesmo desespero e ficar para trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser diga, um homem segundo o coração de Deus.
Cria em mim, ó Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável. O seu Espírito não retires de nós. O seu Espírito cria em mim, ó Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável. Não retires de nós o teu Espírito. Não retires de nós o teu Espírito. Por quê? Diga: eu quero aprender os meus erros e não mais cometê-los. Eu sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver o mesmo desespero e ficar para trás. Levante a sua mão e diga: eu quero ser um homem, uma mulher segundo o coração de Deus. Diga isso. Coração de Deus. Eu quero ser. Aleluia. Um homem segundo o coração de Deus. Enquanto os instrumentos tocam, eu ministro e declaro a você que está na sua casa, que não pôde vir aqui, em nome de Jesus, se desperte para essa realidade de vida que Cristo quer que a gente viva. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de Jesus Cristo. Oh, aleluias, porque a graça de nosso Senhor se ha manifestado a todos os homens, trazendo-lhes salvação, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, o pecado, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento do grande Deus, o qual vai vir para o seu povo, porque está preparando para si um povo seu, especial, zeloso, de boas obras. Vede com grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos feitos filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado aquilo que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifique-se a si mesmo como também Ele é puro. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, são do mundo, procedem do mundo e não do Pai, e o mundo passe a sua cobiça, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluias.